gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar da maratona de ficção científica. Yes, Science! Chegou a maratona de ficção científica que vai rolar aqui no Louca dos Livros do dia 10 de maio ao dia 31 e eu espero que vocês consigam chegar aqui e ler ficção científica comigo. Ficção científica é um dos meus gêneros favoritos e eu vejo que ele não é lido por muitas pessoas deixam pra depois, ou acham que não tem capacidade de ler, ou dizem que não gostam, mas não sabem que na verdade ela é um gênero muito amplo e é difícil não ter nenhum subgênero que você goste. Então eu criei essa maratona super simples, não vai ter altas coisas assim, não vai ser tipo um MLV nem nada do tipo. É só pra tentar fazer alguns de vocês virem ler ficção científica comigo, se apaixonarem por esse gênero também. Então, como que vai funcionar? Do dia 10 ao dia 31, eu convido vocês a ler pelo menos uma ficção científica, se não é do seu costume. Se é do seu costume, alguma a mais do que vocês costumam ler por mês. A minha TBR da maratona vai vir nesta quinta-feira. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô lendo. Vou atualizar aos poucos vocês pelo Instagram, então me sigam no Instagram. Me marquem no Instagram se vocês fizerem TBR por lá. Me avisem se fizerem aqui no YouTube pra eu ver. E vamos ter sprints, lives de sprints de leitura. Eu já faço lives de sprint lá na rede social ao lado, na Twitch, na roxinha, todas as quartas e sábados. Mas pra maratona de ficção científica vai ter um dia a mais na semana de maratonas. Então vamos ter maratonas segundas e quartas às 19 horas por lá e nos sábados, normalmente a partir das 13 horas. Porém, dia 15 de maio vai ser uma live 12 horas, das 10 da manhã às 10 da noite. Talvez eu abra mais cedo as lives de sábado, a partir de umas 10, 11 horas, mas eu não quero dar 100% pra vocês, porque meus dias são bagunçados pra caramba. E talvez tenha mais uma live 12 horas também no mês. Pra você saber como que tá rolando, se vai ter mais live 12 horas, se eu vou abrir a live mais cedo no sábado, vocês me encontrem lá no Instagram e também acompanhem as lives, porque eu sempre vou falar na live sobre a próxima, tá? Mas segundas e quartas, com certeza, a partir das 19 horas, tá bom? E sábados acaba que é o dia inteiro, você chegando ou não de manhã, até pelo menos 7 horas da noite, eu estou lá na Twitch. Além de um dia a mais de lives de leitura lá no canalzinho, também vão ter convidados, alguns convidados especiais. Não me imaginem assim, altos convidados, não vou convidar a Pan Gonçalves. Não que ela não, se ela quiser, nossa, pode vir. Mas eu digo assim, vai ser uma live mais intimista, cada uma das lives só tem um convidado. Algumas das pessoas mais próximas a mim aqui do BookTube, então vocês já podem começar a chutar alguns nomes. E aí eu quero que vocês vão ler com a gente por lá. Se não der para vocês participarem das lives de sprint de leitura, tudo bem. Mas me mandem mensagens, comentem aqui à vontade, conversem comigo no Instagram, que eu quero saber como está sendo o mês de vocês de leitura de sci-fi, tá bom? Não se esqueçam também que eu tenho um grupo lá no Telegram, que a gente pode conversar por lá, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, mas t.me/louca dos livros. Se você não tem ideia do que ler, mas queria ler pelo menos um, vale dizer que esse mês no Buddy Read LX nós estamos lendo A Quinta Estação, que é um livro com um pouco de ficção científica. E para finalizar, nós temos o Desafio do Louca Sci-Fi. Então, gente, é o seguinte, eu sei que muita gente não lê sci-fi e que ler um livro de sci-fi nessa maratona já vai estar, tipo, lendo muito. Portanto, é só para quem quiser. Eu não quis fazer vários desafios, então o meu desafio para vocês é o seguinte: caso você queira ler mais de um livro de sci-fi esse mês, que eles sejam de subgêneros diferentes da ficção científica. Ah, Andressa, mas eu não sei quais são os subgêneros da ficção científica. Estou aqui para mostrar para vocês quais são esses subgêneros. Claro que eu não trouxe todos os subgêneros existentes aqui, mas eu trouxe alguns dos importantes, com alguns exemplos, para vocês não se perderem. E só para vocês conhecerem um pouquinho mais da ficção científica e quais subgêneros e tchananãs, tchananãs, tchananãs.
certo? E se vocês quiserem algum vídeo especial pro mês sci-fi, se tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que esse mês, de repente, eu faço pra vocês com muito carinho, certo? Então vamos lá. O primeiro subgênero que eu tenho pra falar pra vocês é o afrofuturismo. O que é o afrofuturismo? É a ciência ou a tecnologia misturada com a cultura africana. E como exemplo, eu vou começar com justamente a Quinta Estação, que nós estamos lendo no Bariri DLX. Tem também alguns livros da Nnedi Okorafor, desculpa se eu tô falando errado, como por exemplo Binti, é um que tá sendo bem conhecido. Space Opera é um dos gêneros mais conhecidos. Todo mundo acha que ficção científica tem que ter espaço e isso não é verdade. Mas nós temos alguns exemplos, como por exemplo Fundação, do Isaac Asimov, que inclusive foi um dos primeiros livros que tratou de Império Galáctico e não só outros planetas. E livros como O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma boa pedida para começar a ficção científica, porque eles são livros curtos e simples e bem-humorados. Cyberpunk também é um subgênero bem conhecido que vai misturar a tecnologia com uma desordem social. Um exemplo muito conhecido é Jogador Número 1, do Ernest Cline, que nós vemos aqui uma sociedade bem partida, bem confusa, mas com uma tecnologia que a gente nem consegue imaginar ainda. E o Cyberpunk tem vários subgêneros do subgênero, como o Steampunk, Biopunk, Nanopunk. O que seriam esses? Todos eles têm a ver, então, com essa desordem da sociedade e o elemento da, em vez de ser o cyber, em vez de ser o tech, tem outros elementos, como assim, biológicos, no caso do biopunk, e no caso do steampunk, que é um dos mais conhecidos, tem a era vitoriana e as máquinas tecnológicas, na verdade, são movidas a vapor. Distopia, um dos gêneros, acho que mais conhecidos da ficção científica, que muita gente acha que não é. Claro que para todos esses subgêneros ele tem as exceções das regras, né? Então, às vezes, vai ter um que outro que não é bem ficção científica, mas vocês não se preocupem, não precisa ficar exatamente, tá? Vocês vão pelo coraçãozinho de vocês. Nem eu, que fico falando de ficção científica, não sei tudo. E apesar de todo mundo conhecer e entender, só para não deixar não explicado, a distopia então se passa no futuro de um governo totalitário. E em alguns exemplos bem conhecidos nós temos 1984, do George Orwell, que eu acredito que muitos de vocês tenham aí em casa, ou então O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Pós-apocalíptico também é um subgênero da ficção científica, todo mundo sempre pensa como um subgênero do terror, mas vou falar uma coisa pra vocês aqui em primeira mão, que talvez vocês não saibam, mas a ficção científica e o terror se misturam muitas e muitas e muitas vezes. Não é à toa que são meus dois gêneros favoritos de literatura. O pós-apocalíptico pode acontecer durante o apocalipse, durante o fim da Terra, durante essas guerras, ou logo após, ou muitas vezes muitos anos após. E alguns exemplos que eu tenho pra vocês é The Walking Dead, super conhecido, inclusive tem HQs e vocês podem ler HQ na maratona, tá? E tem também Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que também é um dos meus favoritos do subgênero. Sci-fi hard, do termo difícil em inglês, hard é difícil. Mas não achem que é difícil. Por que chama sci-fi hard? Só pelo fato de que esse subgênero vai trazer muitos elementos científicos, vai dar explicações realmente científicas dos dias de hoje, às vezes fórmulas matemáticas, às vezes teorias da física, mas não quer dizer que ele é hard no sentido de difícil de ler, não é isso, tá? Então fiquem tranquilos que nem todos os sci-fi hard vão ser difíceis de ler, eles só vão ter um pouco de teoria de ciência verdadeira ali dentro, e não só coisas que a gente imagina para o nosso futuro, tá? Um exemplo é o problema dos três corpos, que tem bastante astrofísica aqui e tal, até o problema dos três corpos é um problema real da astrofísica. Mas nós temos também, por exemplo, Perdido em Marte, que é um livro muito fácil de ler, muito bem-humorado, mas que traz elementos reais da astrofísica. Nós já falamos num possível futuro diferente, mas e se nós voltarmos para trás? Será que tem ficção científica assim? Tem. Tem as ficções científicas de história alternativa, como, por exemplo, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que fala de um passado em que os nazistas ganharam a guerra. Ou então, por que não, Novembro de 63, do Stephen King, que fala de um possível
de uma possível realidade em que o presidente Kennedy não tenha morrido. Como não esquecer dos queridos alienígenas? Daí aqui a gente tem vários, né, possíveis subgêneros, invasão alienígena, contato com alienígenas e etc. E eu vou trazer aqui então o próprio Contato do Carl Sagan, em que temos um primeiro contato com algum ser fora da Terra. Mas tem outros como, por exemplo, Guerra dos Mundos, um dos clássicos de invasão alienígena. Inteligência artificial, os nossos robozinhos, ou não. Às vezes eles podem ser, por exemplo, um computador de uma nave super inteligente, um ser inteligente de outro planeta, mas que seja a partir de computadores. Tem várias possibilidades, mas um exemplo muito clássico é Eu, Robô, do Isaac Asimov, e outros livros do Isaac Asimov da série dele de robôs, e qualquer outro livro por aí que você sabe que tem androides, robôs, inteligências artificiais de qualquer tipo. Viagem no tempo, um subgênero para dar aquele nó na cabeça, mas um nó gostoso se o autor escrever direitinho. E eu tenho como exemplos O Fim da Eternidade, do próprio Isaac Asimov, que acabei de falar, e também A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que pelo título já fica bem explicativo, né? Nós temos também universos paralelos. O que seria um universo paralelo? Aquele mundo que está correndo ao lado do mundo da Terra, podendo ser uma realidade da própria Terra ou de repente uma outra dimensão. Tem várias possibilidades aqui. De exemplo, nós temos um livro do Blake Crouch, né, que eu não posso falar qual é para não dar spoiler, mas Blake Crouch tem pelo menos 3 livros publicados aqui no Brasil, então eu não fujo de dar spoiler para vocês. E tem também, por exemplo, O Pistoleiro, ou Toda a Torre Negra, na verdade, do Stephen King. Eu só li aqui os 2 primeiros livros, mas já posso dizer que é um universo paralelo. E eu falei antes pra vocês do sci-fi hard, então é óbvio que vai ter algo leve, né? Então temos o sci-fi soft. O que é o soft sci-fi? É uma ficção científica leve, né? Soft, como o nome já diz. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tá mais focado nos dramas dos personagens, nos personagens em si, nas suas vivências, do que nos elementos de ciência e tecnologia. E um exemplo que eu tenho aqui é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, chamado carinhosamente por nós de Planetinha, que aqui a gente tem um plano de fundo no espaço. Porém, a importância desse livro é a relação entre os personagens. Utopia! Se na distopia nós temos um futuro com um governo totalitário, aqui na utopia nós temos um futuro perfeito, em que tudo funciona perfeitamente bem, um governo que gere tudo, que não temos pessoas doentes, nem pessoas tristes, nem nada de defeitos nesse futuro. Mas, será? Isso dá certo? Isso é possível? Alguns livros vão tentar responder isso para nós, como por exemplo O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Temos a ficção científica militar, onde se usa então de ciência e tecnologia para fazer aparatos militares e de guerra, como por exemplo Guerra do Velho, do John Scalzi, que apesar de ser um livro de guerra, é um livro muito divertido. E por último, gente, sim, estou chegando no final. Vocês estão aqui comigo até agora? Respondam um ETzinho verde aqui embaixo nos comentários para eu saber. Não esqueçam de deixar ETzinho verde no meio do seu comentário. Por último, nós temos então o Science Fantasy, a ciência fantástica, digamos assim. Eu não sei se tem tradução para o português. Que é então um livro que tem fantasia junto com a ficção científica. Como, por exemplo, Duna. Duna, um dos clássicos da ficção científica, tem sim fantasia, elementos de fantasia aqui, elementos de magia, coisas que não são explicadas pela ciência. Então é isso, gente. Esses são os subgêneros da ficção científica. Essa é a Maratona Sci-Fi. Claro que eu não falei todas as surpresas da maratona, assim como eu não falei de todos os subgêneros da ficção científica, mas espero que tenha sido um guia legal, então, para vocês se interessarem pela ficção científica, participarem da maratona. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais os subgêneros vocês queriam saber mais, queriam mais exemplos.
Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui que eu respondo pra vocês. E eu espero vocês sem falta no vídeo agora, quinta-feira, com a minha TBR. Vocês me contarem a TBR de vocês também. E nas lives de leitura, participando dessa maratona, viu? Então eu espero vocês lá. Boa sorte para todos nas leituras do mês. Beijos. Tchau, tchau. O vídeo tá chegando ao fim. Calma, gente, calma. Meu Deus, os gatos estão destruindo tudo. O que vocês estão fazendo? E nós... Ou seja, um futuro, né? Na verdade, da Margaret Atwood. Vou falar pra vocês o que é pra dar aí uma... Aí que eles têm... Se eu vou abrir a live mais sábado, não sexta. Dia 15 de sábado da semana. Não. Louca dos livros. E eu esqueci de pegar na mão o que eu queria mostrar. Uhul.